Hoje eu vou falar de transtornos dos impulsos. Eu sou o Dr. Fonseca, nós vamos abordar algumas situações específicas de impulsos e suas diferenciações com outras questões da área psiquiátrica. Transtorno de impulso, frequentemente, é confundido com compulsão. Claro que existem textos na literatura que trazem isso como sinônimo, compulsão e impulso, mas eu gosto de fazer uma diferenciação para poder entender melhor cada situação. Então, vamos começar com compulsão. Compulsão seria uma característica mais típica de um ansioso, em que a pessoa tenta controlar o ambiente, o meio, para se sentir mais confortável e segura. Então, a compulsão tem a ver com controle. A pessoa pode ter compulsão por segurança, né, de fechar bastante as portas, checar se está fechada várias vezes, ver se o gás está fechado. Pode ter compulsão por organização. Então as coisas precisam estar em ordem alfabética, de cor, de tamanho, né? Pode ter compulsão por higiene, lavar as mãos várias vezes, tudo isso tentando controlar para se sentir mais seguro, mais calmo, mais tranquilo, para se reassegurar de que está tudo bem. Isso nós vemos frequentemente nos transtornos obsessivos compulsivos, mas que não é o foco agora. Já os impulsos é o contrário, é a perda do controle. A pessoa não consegue se controlar em determinadas ações. Então a pessoa pode ter impulso por compras, que nós chamamos de oniomania, por jogos, que é o jogo patológico, por cutucar-se, aí pode cutucar a pele, que é a dermatolexomania, o cabelo, que é a oniomania. E de onde vêm os impulsos? Muitas vezes ele é confundido como sendo originado por ansiedades. Só que os impulsos, eles são um mal primário, os transtornos dos impulsos. Tanto que é comum as pessoas que chegam com ansiedade e com transtorno do impulso, nós tratamos a ansiedade e a pessoa melhora da ansiedade, mas continua os impulsos. E tem pessoas que não têm ansiedade alguma e apresentam só os transtornos do impulso. Em crianças, é muito comum as crianças terem o transtorno de impulso e sequer nenhuma ansiedade. É claro que a ansiedade pode agravar os impulsos, tanto que é importante ser tratado adequadamente, mas não necessariamente os dois vêm juntos. Agora eu vou falar um pouquinho mais de cada tipo dos transtornos de impulso. Eu comecei falando pela oniomania. A oniomania é um impulso pelas compras. Geralmente, a pessoa ela não tem o objetivo de comprar ou adquirir aquele objeto, aquela coisa, mas ela olha e ela tem dificuldade de se conter para tal. E ela faz uma batalha consigo mesma. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí ela muitas vezes acaba cedendo, muitas vezes tem uma espécie de barganha, fala, mas faz tempo que eu não compro nada, é meu aniversário, eu mereço, né? Isso, eu trabalho bastante, eu posso ter isso. E vamos supor que ela compre uma bolsa. Depois que compra uma bolsa, poxa, bolsas podem combinar bem com sapatos, ou quem sabe com aquele cinto. Já que eu estou me dando uma bolsa, por que não um sapato e um cinto? Então, novamente vem a barganha, a pessoa vai e compra um sapato e um cinto. Já que comprou, né, e tem várias cores, às vezes é difícil decidir, por que não pegar de mais cores? E já que talvez o mês seguinte vai chegar, no mês seguinte a pessoa não vai comprar, por que já não se presentear do mês seguinte, que o Natal está chegando de repente? E aí a pessoa acaba perdendo o controle e fazendo compras além do que era planejado ou que era esperado. E muitas vezes as pessoas compram, colocam no armário e sequer usam, fica aquilo novo e fica estocando aquilo. Isso pode ser um problema, porque isso pode espoliar o patrimônio da pessoa. Isso pode impactar diretamente a família. Em casos extremos, até a interdição tem que ser proposta. Mas existem tratamentos para isso, né? É importante consultar o seu médico para que trate melhor desse assunto. Vou falar um pouco agora de tricotilomania. Tricotilomania é aquela mania de ficar arrancando pelos ou cabelos. É muito comum a pessoa que tem isso ficar selecionando alguns fios e ela nem percebe, às vezes vendo televisão, conversando com alguém. Quando vai ver, o fio já está na mão. Algumas pessoas gostam de sentir o fio na pele, ficam passando, outras gostam de degustar o bulbo do pelo e outras simplesmente descartam. Isso pode gerar até áreas, né, glabras, áreas de alopécia ou áreas sem pelo,
e pode trazer um constrangimento e um sofrimento social. A pessoa muitas vezes não sequer percebe que está fazendo, ou quando percebe, ela tem uma espécie de prazer ao fazer. Então quem não percebe, faz e quando já fez, já foi, né? E aí vem só a angústia e o sofrimento pós. Então a gente vê um caso da ansiedade ser gerada depois do transtorno do impulso. E quando a pessoa percebe e se sente bem com aquilo, ela tem dificuldade de parar pelo prazer que aquilo gera. A dermatotilexomania é um dos transtornos do impulso. Em inglês é conhecido como skin picking, que é o ato da pessoa se cutucar. Tem algumas variações, como a onicotilomania, que é para ficar cutucando a unha, né? Mas a dermatotilexomania, a pessoa costuma fazer coçadas na pele, às vezes algumas escoriações na pele. Isso pode trazer uma porta para infecções, então já gera outro problema. Também traz um constrangimento social, já que a pessoa fica exposta, né, com os machucados expostos, sem mencionar as dores constantes que ela sente. As pessoas com dermatotilexomania, elas acabam tendo um mecanismo de retroalimentação do ato, porque elas começam por impulso a cutucar a pele, e com isso vai havendo liberações de substâncias, né, de histamina, que deixa a pele mais sensível e mais irritada, e ela sente coceira por isso, que faz coçar mais. Então tem essa retroalimentação. Temos que dar atenção a isso também. Nós temos também a cleptomania. Esse é um transtorno do impulso bem mais raro do que os outros, em que a pessoa se sente compelida a subtrair de outras coisas. Frequentemente essas coisas têm baixo valor, não têm utilidade para a pessoa, ela não destina a um fim específico, ela simplesmente o faz para guardar. Elas costumam falar que isso dá uma emoção ao fazer e uma sensação agradável. Outro transtorno do impulso é o amor patológico, é o amar demais, né? O amor patológico, às vezes, ele é discutido entre alguns médicos se é ou não um diagnóstico específico, mas na prática vemos essa situação acontecer. A pessoa com amor patológico tende a adotar uma postura mais subserviente ao outro. Então ela permite o outro, às vezes, fazer coisas com medo de sofrer um abandono. E isso pode gerar um desequilíbrio na relação, um abuso por parte de um ou de outro. Parecido com o amor patológico, nós temos o ciúme patológico. O ciúme patológico, o nome já dá a entender um pouco o que é. É uma pessoa que tem bastante ciúmes da outra e toma uma atitude ativa para se certificar de que não está sendo traída. Então é uma pessoa que olha demais as redes sociais alheia, que quer saber direto onde a outra pessoa está, quer ter um controle maior da outra pessoa. Isso, tanto o amor patológico quanto o ciúme patológico geram um desconforto e um prejuízo de relacionamento. Um que tem sido muito falado, um transtorno de impulso que tem sido muito mencionado, ou melhor, que perpassa pelo assunto mencionado, seria o jogo patológico, em que a pessoa, ao jogar qualquer jogo que seja, pelo reforço positivo que aquilo traz, pela emoção trazida, pelas recompensas prometidas, muitas vezes recompensas sendo mais rápidas e intensas do que ela consegue adquirir numa carreira ou no meio acadêmico, que demanda mais esforço e tempo para ter o retorno, elas acabam perdendo a noção do tempo. Então ela tem um lapso temporal, ela pensa, vou jogar 1 hora e 2, vai ver, passou um dia inteiro jogando, a madrugada toda jogando e acabou a noite de sono. Muitas vezes isso envolve dinheiro, então a pessoa acaba pagando mais do que poderia para poder ter aquela emoção. E acaba tendo um prejuízo financeiro por conta disso. Nós vemos esses jogos de aposta, de cassinos online, muito comuns ultimamente, que estão gerando mais dessas pessoas. As pessoas estão sendo cada vez mais atraídas por essas situações e tendo esses problemas, que acaba abarcando toda a família, que quando envolve dinheiro acaba impactando diretamente o patrimônio, né? Existem outros transtornos do impulso. Na dúvida, é importante procurar o seu médico para diagnosticá-lo adequadamente e tratá-lo. O tratamento muitas vezes é multiprofissional, não só com a área médica, mas com apoio de psicólogos. Às vezes até envolve a área jurídica para proteção.
Então é muito importante esse tratamento ser buscado para diminuir o sofrimento. Muitas vezes quem vai buscar é o próprio familiar, porque a própria pessoa às vezes tem dificuldade para se convencer que tem um problema. Então, se você identifica ou um familiar, ou mesmo você com algum desses transtornos, ou que possa ter algum desses transtornos, busque uma opinião médica e um tratamento adequado.